Olá, caro telespectador, sejam bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou o professor Gabriel Vergara e hoje estamos com um convidado ilustre, o professor Paulo Henrique. Seja bem-vindo, professor Paulo. Obrigado, meu nome é Paulo Henrique Moscaleski Abraão, sou professor da pós-graduação de Engenharia e Tecnologia da Universidade Uninter e estou aqui hoje para apresentar os cursos de pós-graduação de Engenharia e Tecnologia. Exatamente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Espero que a gente tenha aqui uma conversa muito enriquecedora sobre os cursos para os nossos telespectadores, né? E, claro, também para que se esclareça, né, sobre a importância de uma especialização. Então, eu, professor Gabriel Vergara, juntamente com o professor Paulo Henrique e o professor Marcelo Paranhos, somos a equipe da engenharia, responsáveis pelo setor de engenharia na pós-graduação, e vamos, então, falar sobre os nossos cursos. Então, vamos começar fazendo uma perguntinha. Por que é importante o aluno, o candidato, fazer uma pós-graduação? Na minha visão, a pós-graduação ela é um enriquecimento curricular da graduação. Eu sou formado em Engenharia Elétrica e enriqueci meu currículo fazendo uma pós-graduação em Gestão de Projetos. O que eu fiz? Eu saí do âmbito de Tecnologia e Engenharia e fui para ramo de Humanas e enriqueci meu currículo podendo trabalhar com pessoas, para pessoas, em vez de apenas com máquinas. Exato. E como que foi que agregou esse conhecimento, no caso, né? Por exemplo, você veio de um curso de graduação de engenharia elétrica, que é bem analítico, algo bem focado, e de repente acrescentar esse lado de humanas, assim, como que ele foi importante, assim, transformou o teu profissional? No começo, eu tive esse tipo de visão porque eu estagiei com gestão de projetos e trabalhei muito na questão de sistemas, conversando com tanto questão de TI quanto questão de engenharia. Então, eu trabalhei com pessoas diferentes. Então, eu busquei, quando eu fiz a minha pós-graduação, evoluir meu currículo e conseguir entender quais são os problemas, quais são os processos que devem ser melhorados dentro de uma empresa. E não só trabalhar na questão de engenharia de, tem um problema, eu vou solucionar. Não, eu tenho que entender o problema de pessoas para pessoas. Ou gerenciar pessoas para outras pessoas, ou analisar, né? E melhorar, né, essa questão de personalidade, né, da empresa. Exato, e a gente teria o caminho oposto também, né? A gente poderia ter alguém que é de uma área de administração, alguém que é de uma área de humanas e vai fazer uma especialização em engenharia, por exemplo, né? Com certeza, uma pessoa que trabalha, por exemplo, como RH, queria trabalhar com sistemas de RH, queria entender como funciona o sistema de RH. Talvez ter o básico de implementação de programação e aprender como desenvolver e participar também de reuniões, de projetos, de como melhorar o próprio aplicativo e sistema. Inclusive, a gente tem alguns casos que no mercado, por exemplo, o pessoal que era de recursos humanos e fica interessado, por exemplo, numa especialização que seja de ergonomia, acessibilidade e segurança do trabalho, justamente para entender como que está o posto de trabalho, né, do determinado colaborador também. Sim, principalmente que hoje com o recurso de pessoas de PSD trabalhando em empresas, né, você tem que ter o acesso para uma pessoa com deficiência visual, com deficiência motora, deficiência auditiva e poder adaptar os sistemas para que elas possam trabalhar e vir crescer profissionalmente junto, né? Exatamente. Então, esse é um dos nossos cursos, né, da especialização, que é ergonomia, acessibilidade e segurança do trabalho, né? É importante frisar, caro telespectador, que este é um curso que não é o de engenharia de segurança do trabalho, né? Ele é um curso voltado mais para o viés do ergonomista, que está ligado lá à ABERGO, né, que é a Associação dos Ergonomistas, e tem, então, sua grade diferenciada, uma carga horária reduzida. Então, é interessante sempre frisar essa diferença. E em breve, né, também teremos o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho. Mas antes disso, a gente está, então, trabalhando. Temos esse curso de Ergonomia, Acessibilidade e Segurança do Trabalho. E temos um outro voltado para a higiene ocupacional, né, Paulo? Sim, o curso de engenharia ocupacional, junto com o de engenharia de alimentos, são muito importantes para as empresas. Até porque, o que acontece? Diversas empresas, às vezes os coworkers acabam trazendo a comida para a empresa e não tem o local adequado para preparar a comida, para esquentar a comida, e isso pode contaminar ela e levar ela a ficar doente. Então, de certa forma, você está resolvendo um problema que você pode vir a ter dentro da empresa. Sim. Então, quando a gente fala, por exemplo, de higiene ocupacional, olhando, por exemplo, para o aspecto industrial,
a gente tem tanto ali riscos químicos, riscos físicos, biológicos. Então, ele é algo que realmente casa bem com ergonomia, casa bem também com outros setores da indústria, né? Exatamente. Então, esse aqui é uma das nossas frentes. Aí a gente pode também mencionar sobre o curso de Lean Six Sigma, por exemplo, também, que ele é um curso já voltado, como até o professor Paulo frisou antes, foi engenharia de qualidade e engenharia de segurança dos alimentos. A parte da engenharia da qualidade, para quem é destinado na indústria para engenharia da qualidade, pode se deparar muito com esse tema do Lean Six Sigma, que justamente aborda sobre temas de ferramentas para o pensamento Lean, ferramentas para o desenvolvimento e melhoria para serviços, para produtos e tantas outras coisas. Então, o Lean Six Sigma, ele não só pode ser implementado, né, utilizado na indústria, como também pode ser utilizado no seu dia a dia, não é mesmo? Pode sim. Você pode acabar implementando os processos no seu dia a dia, até na questão de fazer o mercado, de reorganizar a sua vida pessoal e reorganizar a empresa, né? Ou pessoalmente ou na sua equipe, né? Exato. Então, até dentro desse curso, por exemplo, a gente tem a disciplina Filosofia Lean, né? Exatamente. Então, você pode misturar o Lean com o Six Sigma, né? Então, Exato. foi assim que surgiu a proposta do curso. Então, esse é um curso que a gente pode imaginar uma implementação vasta, certo? Sim, ele tem um leque muito grande de implementação. Bom, e é bacana ali, por exemplo, que a gente vai trabalhar com controle estatístico da qualidade, né? A gente precisa entender sobre um pouquinho, tanto quanto sobre estatística, um tanto avançada, entender como interpretar essas ferramentas, né? Então, a gente tem uma sequência de itens que é muito rico para esse curso. Junto com ele, a gente tem também, por exemplo, engenharia da qualidade e produtividade, né? Em que a gente pode aliar, então, ali aquela parte da qualidade à produtividade da empresa. Então, a gente precisa entender um pouquinho sobre a engenharia de produção, a gente precisa entender sobre as ferramentas da qualidade. Então, isso é muito interessante e até é legal fazer esse questionamento, né, de como que uma especialização, quando você faz uma especialização, ela não para por ali, né? Porque uma vai tangenciando a outra e uma vai implementando o conhecimento da outra, não é mesmo? Exatamente, principalmente porque os processos hoje eles são todos aliados. Você precisa entender todos os processos e avançar com eles junto. Exato. Então, por exemplo, até mesmo quando você citou, por exemplo, gestão de projetos. Um gestor de projetos, ele é aliado a diversas áreas. Ele precisa conversar com diversas áreas, entender diferentes demandas, né? Isso. Então, quando a gente vai pensar numa especialização, vamos supor que eu trabalho na área de produção, na linha de produção. Pô, é interessante entender sobre qualidade, é interessante entender sobre engenharia de processos, interessante entender sobre engenharia de projetos, tudo isso casa muito bem. Isso Então, principalmente acontece porque um olhar de fora, às vezes da equipe, vem com a solução que uma equipe não consegue resolver. Apesar da pessoa não ser especialista no que aquela equipe pode desenvolver em hardware, o gestor ele pode chegar ali e ele perceber que há problemas no processo. Às vezes uma conversa já resolve. Um processo burocrático acaba sendo desburocratizado dentro de uma empresa por um gestor. exato. Então, aí a gente consegue entender que quando a gente tem um problema para resolver numa indústria ou numa empresa, a gente geralmente tem um problema multidisciplinar, né? Exatamente. Então, a gente precisa ter esse viés e a especialização ela é muito interessante no sentido de entender qual é a necessidade de cada um dos lados. Então, cada um às vezes tem uma demanda, seja, por exemplo, no meio acadêmico, em que nós temos, por exemplo, o cargo de tutoria, o cargo de coordenação. A gente precisa entender da demanda do tutor ou entender da demanda do coordenador para a área se conversar muito bem. Exatamente. Então, até quando o professor comentou sobre engenharia da qualidade e segurança dos alimentos, a gente pode imaginar, por exemplo, uma BRF, né? Sim, uma BRF, a empresa propriamente dita da Coca-Cola. A Coca-Cola, o refrigerante tem que ter o processo ideal para que ele possa ir para a prateleira. Ele não pode ter acidez a mais ou a menos que possa influenciar tanto nas vendas ou quanto na qualidade do produto, né? Exatamente. Então, é muito importante, por exemplo, quando a gente vai falar sobre a segurança dos alimentos aliada à qualidade, a gente tem o viés da vigilância sanitária,
né, tanto focada para o próprio alimento e poderia também ter voltado para o medicamento se fosse uma indústria farmacêutica, por exemplo, que também tem que ter uma questão de qualidade muito alta. Farmácia ainda mais do que a questão de alimento, que o remédio em si, se ele não tiver a qualidade ideal, ele não vai funcionar. Ele precisa estar exatamente medido a quantidade correta de cada componente químico para que o remédio funcione na pessoa, né? Exatamente. Então, quero que o telespectador observe como é importante, né, a gente ter, por exemplo, a qualidade aliada, como é importante ter um entendimento multidisciplinar dos problemas. Né? Quando a gente fala da área de engenharia, que é da área que nós somos, a gente sempre precisa pensar que o engenheiro é feito para resolver problemas. Então, a gente precisa ter um viés para processo, um viés para processo, né, para o serviço, para entender como tudo isso vai estar interligado para poder agir da melhor forma. Né? Então, cursos que nem a gente tem o de engenharia de projetos e o de processos, tem um viés muito importante. Né? Tem muita gente que, quando vai falar, por exemplo, entende como você tem um olhar de projeto, mas não sabe como que vai funcionar ali no chão de fábrica, por exemplo, ou numa determinada equipe em que você está gerenciando. Né? Então, você tem um gestor de processo e você tem um gestor de projeto, correto? Exatamente. Então, esse olhar, né? Então, muitas vezes, como a gente precisa entender, a gente precisaria, por exemplo, poxa, vamos fazer um investimento e estudar sobre isso também, porque, afinal de contas, conhecimento nunca é demais, né? Conhecimento, como eu já dizia, é poder e, a partir dos séculos que vão se passando, sempre é necessário que você estude cada vez mais, né? Você se aprofunde mais em outras ideias e outros conhecimentos. Exato, né? É com aquela proposta de que conhecimento é uma coisa que você não perde, uma propriedade sua, né? Exatamente. Então, nunca é demais pensar em conhecimento, em pensar numa especialização, posteriormente no mestrado, quem sabe num outro curso de graduação. Sim. Às vezes a gente tem aquele entendimento, fez um curso de graduação, mas às vezes não se identificou, né? Como que você entende que é importante se identificar com aquela graduação, com aquela especialização? Você pode acabar, por exemplo, eu fiz a minha graduação em tal coisa. Eu fiz a pós-graduação e vi uma outra área e enxerguei outro ramo. Você pode pular da pós-graduação para outra graduação e daí complementar, né? Exato. Até um curso que acaba dando uma abrangência grande, que é o nosso carro-chefe de engenharia de produção. Sim. Então, engenharia de produção, quando ele vai ter um viés, um olhar de cima digamos, do gestor ou da pessoa que está vinculada à produção, ele vai pensar, poxa, eu tenho uma interface com o pessoal de manutenção, eu tenho interface com qualidade, eu tenho interface com segurança, com processos. Pois você vai ter ali, por exemplo, você é o gestor da produção, mas você pode ter alguém focado em melhoria contínua, que vai ser responsável pela melhoria de um determinado processo. Sim. Então, a gente nunca está desamarrado, né? A gente não consegue olhar de uma forma só para a produção. Então, o curso da engenharia de produção, ele tem esse olhar, né, de ser mais abrangente. Então, para outro curso que a gente tem é exatamente de engenharia de manutenção, gestão de manutenção industrial. Sim, principalmente que a gestão de manutenção é necessária. Você tem que fazer a gestão preditiva e não só aquela manutenção quando quebra a máquina, né? Exato. Então, quando a gente passou num processo assim de evolução dentro da indústria, a gente primeiro estava no aspecto de manutenção corretiva. Sim. Como é que foi essa evolução assim para o aluno candidato entender um pouquinho esse cenário? Iniciou com a corretiva, daí o empresariado, mas não quer perder dinheiro. Eles pensaram, por que a gente não faz uma análise anual? Ou vamos fazer uma análise qualitativa. Máquinas que quebram mais, nós vamos fazer uma revisão mais acelerada, né? Máquinas que quebram menos, a gente faz uma revisão em uma periodicidade menor. Talvez em 3 anos, 4 anos. Mas a que quebra, normalmente, sempre tem uma manutenção preditiva para alteração das peças internas. Exato, né? E quando a gente vai pensar, por exemplo, por período, a gente teria ali a manutenção preventiva. Sim. Então, tudo isso para que a gente não tenha que parar uma máquina, ou às vezes que pare de uma forma programada. Então, tem que ter todo esse cuidado. Então, a gente
além de ter aquele olhar para o equipamento, o olhar para o processo, tem que ter um olhar de custos também. Certo? Não só um olhar de custos, mas também pela segurança da pessoa que vai exercer a manutenção, que às vezes a manutenção corretiva pode ser perigosa, né? Até em casos, por exemplo, de painéis elétricos, né? Exatamente. Então, até mesmo dentro do nosso curso de gestão da manutenção industrial, a gente tem uma disciplina que se chama Formação e Gestão de Equipes de Manutenção. Porque o quanto que é importante você também qualificar essa equipe, o quão é importante esse setor da manutenção. Sim, e um operário de manutenção que não é bem adequado para fazer uma certa função, ele pode estar se colocando em perigo, né? E perigo pode dar um acidente, ele pode perder um braço, perder a visão, e é uma coisa que a gente não busca na indústria, né? Exato, e aí quando a gente vai falar da gestão da manutenção, a gente pode imaginar na gestão da manutenção de instalações industriais, na gestão de manutenção de máquinas. Ou seja, a gente tem uma sequência de itens que as pessoas, você vai ver que precisam utilizar também ferramentas da qualidade para poder ter o controle, né, de um processo. Sim. Então, aí a gente se depara com uma sequência que diversos cursos que estão no nosso hall de opções, né? Então, até mesmo a gente tem a área de engenharia de manutenção e confiabilidade, porque o que acontece? Quando a gente vai trabalhar com manutenção, a gente tem que ter um foco em confiabilidade de sistemas. Então, como é que eu vou mensurar, por exemplo, que um determinado equipamento ele tende a falhar num determinado período se eu não testo a confiabilidade daqueles sistemas, não é? Sim, e às vezes você precisa de uma máquina que faça essa análise por você. Talvez programando um CLP para analisar os dados do que você está recebendo na produção. Exatamente. E aí a gente tem o curso que é de programação de CLP, né, que inclusive ele é bem bacana, está bem atual, né, em que a gente fala ali sobre a programação do CLP, e temos também um laboratório com o professor Juliano Melo Pedroso, justamente para mostrar como fazer essa programação. Sim. Né? Então, ponto a ponto, como é que é o CLP, quais são as interfaces, o que ele está amarrado e como é que é importante, né, você saber fazer a programação no CLP, ter o controle, quais são esses dados que ele vai trazer, certo? Certo, levantamento dos dados e às vezes até aplicação dentro do próprio computador de inteligência artificial, de programação de algoritmo ali, da análise do dado. Exatamente. Então, junto com isso, né, a gente pode acompanhar também, a gente tem o curso de Engenharia de Controle e Automação, né? Já que a gente começou a falar sobre automação aqui, sobre CLP, sobre a confiabilidade de sistemas, o que tem, por exemplo, que se destaca no nosso curso de Engenharia de Controle e Automação? Engenharia de Controle e Automação, a gente pode destacar a questão do controle, de fazer o controle interno de processo de máquinas, da questão de cálculos em cima do processo elétrico, do processo mecânico e talvez também do processo químico. Exato, muito bem colocado. Então agora a gente vai fazer um breve intervalo, né, e retornamos então para o nosso segundo bloco. Estude com independência, em casa, nos polos, no trabalho, na hora que você quiser. A Uninter está sempre ao seu lado. Graduação à distância com até 70% de desconto nas mensalidades. Inscreva-se já e tenha um diploma que o mercado respeita. Uninter.com. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão,
Diversidade. Tinha que estar tudo aqui. Aqui tem cultura. Estude com independência, em casa, nos polos, no trabalho, na hora que você quiser. A Uninter está sempre ao seu lado. Graduação à distância com até 70% de desconto nas mensalidades. Inscreva-se já e tenha um diploma que o mercado respeita. Uninter.com. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem. Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Tinha que estar tudo aqui. Aqui tem cultura. Estude com independência, em casa, nos polos, no trabalho, na hora que você quiser. A Uninter está sempre ao seu lado. Graduação à distância com até 70% de desconto nas mensalidades. Inscreva-se já e tenha um diploma que o mercado respeita. Uninter.com. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13, 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão, ensino e aprendizagem e a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, contribuindo na formação dos cidadãos e no seu exercício da cidadania. 13.3 TV Euronews, um canal voltado para a realidade local, com muito entretenimento e informação a todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3 milhões e meio de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Estude com independência, em casa, nos polos, no trabalho, na hora que você quiser. A Uninter está sempre ao seu lado. Graduação à distância com até 70% de desconto nas mensalidades. Inscreva-se já e tenha um diploma que o mercado respeita. Uninter.com. Olá, voltamos agora com o nosso segundo bloco para continuar falando sobre os nossos cursos de pós-graduação, né, com o professor Paulo Henrique, comigo, professor Gabriel Vergara. Vamos falar agora um pouquinho sobre a área de energia, os cursos voltados para a área de energia. Dentro desses cursos, a gente pode citar o curso de Engenharia Eletrotécnica, por exemplo. Ele é um curso, um dos poucos cursos que eles geram a parte da atribuição. Certo, professor Paulo? Então, a gente tem ali a questão do artigo 9 Isso. para aqueles que ganharam na graduação o artigo 8º. Sim, se você é formado em engenharia eletrônica e quer
ter mais um artigo do CREA e poder trabalhar na questão de projetos elétricos residenciais, projetos elétricos industriais e questão também de projetos de telecomunicação, de infraestrutura prediais, o curso de eletrotécnica é o correto. Exato, e é bacana, já que a gente trouxe sobre esse aspecto da atribuição, né, de diferenciar que, por exemplo, é o curso da graduação que é caracterizado por gerar essas atribuições e o aluno poder fazer o cadastro no CREA. Né? Exatamente. Então, são poucos cursos ali que são exceções, na verdade, dentro da pós-graduação que eles concedem. Justamente, engenharia eletrotécnica é uma dessas exceções que concede o artigo 9º, certo? 9º, exatamente. E fica a ênfase. Você tem que ser formado em engenharia eletrônica, tem que ter o artigo 8º. Não adianta vir pensando que, eu curso outra área, vou conseguir virar engenheiro cursando apenas uma pós-graduação. Não, daí tem que passar por todo o processo de graduação para adquirir o CREA. Exato, né? E como que funciona, por exemplo, esse processo, né, da atribuição? Tem muitos alunos que perguntam, por exemplo, mas é com vocês o processo? É com o CREA? É uma análise do CREA? É uma análise nossa? Como é que funciona isso aí? É uma análise do CREA. O CREA vai analisar o currículo que você já tem ali de matérias e disciplinas cursadas e vai garantir, com o horário, com as horas que você conseguiu garantir na pós-graduação, você pode receber o artigo 9º do CREA. Exato, né? Então existe uma comparação de grades, né, dos requisitos que o Conselho Regional tem com a grade oferecida pela instituição de ensino para avaliar se isso é possível ou não, correto? Correto. E se atente que os CREAs de cada estado são próprios, eles têm algumas definições próprias, então você tem que se atentar ao seu próprio CREA. Exato. Então, o CREA, por exemplo, ele tem alguns requisitos quando a gente vai falar sobre a especialização em engenharia eletrotécnica, que é ter, por exemplo, não tem que abordar X horas de instalações elétricas industriais, X horas de instalações elétricas prediais. Né? O que você poderia mencionar um pouquinho sobre as coisas que o aluno vai encontrar no curso de engenharia eletrotécnica? Ele vai ter que, principalmente, aprender a dimensionar os cabos e dimensionar os dispositivos de proteção. E tanto para a parte predial quanto para a parte industrial. Exato. Então, é um curso que realmente ele segue um viés técnico ainda, né? Ele segue um viés bem técnico. Então, às vezes, o aluno, assim, ele está pensando mais em cursos de gestão, não quer olhar muito para o cálculo, né? Porque ali você vai se deparar com máquinas elétricas, com motores, geradores, né? Transformadores. Muitos alunos, quando fazem a graduação, eles acabam querendo fugir um pouco do cálculo, né? Mas tem outros alunos que olham e falam, não, eu preciso disso para ter mais oportunidades de trabalho. Então, exatamente, é muito interessante que o aluno veja certinho no nosso site, né? A descrição do curso, para ver se ele tem um olhar um pouquinho mais técnico de gestão e se ele está alinhado, então, com o que ele pretende para a carreira, certo? Sim. E, às vezes, ele já tem a visão de processo. Daí ele pensa, não, sou engenheiro eletrônico, vou aprender o processo de eletrotécnica e até mesmo o processo de energia, e eu posso aplicar o que eu sei de eletrônica para fazer uma programação residencial para casa, né? Controle de cortinas, controle de quanto que eu estou gastando de energia, se eu tenho produção solar, o quanto eu estou recebendo de energia solar, né? Fazer uma análise hora a hora, a partir de um data logger. Exatamente. E pensando justamente nessa parte que você comentou sobre solar, a gente tem o nosso curso também de energia solar fotovoltaica. Sim. Né? Então, ele também está alinhado, é um curso técnico também. Aliás, é um curso de especialização com viés técnico. É importante frisar isso daí para o aluno não confundir o nível do curso. Sim. Então, o que a gente encontra no curso de energia solar fotovoltaica? Dimensionamento da planta solar, dos geradores, o dimensionamento do inversor de frequência, do cabeamento entre os painéis até o inversor de frequência e o cabeamento entre o inversor de frequência até o painel de disjuntores. Exato, né? E aí a gente precisa trabalhar com o dimensionamento de tudo isso, saber selecionar os equipamentos corretos, né? Qual que vai ser a forma de proteção, né? Porque tem essas questões no meio do caminho também. Aí tem, por exemplo, uma tecnologia que é relativamente recente, que está dentro desse cenário do curso, que é o Grid Zero também, né? Sim.
Grid Zero é uma tecnologia mais recente, você tem inversores de frequência especializados para fazer o Grid Zero, e o funcionamento precisa, às vezes, de uma entrada de energia que seja adaptada, e tudo isso já é comentado, né, no assunto. Não, exato. E aí, isso é só para trazer um exemplo, telespectador, de que a gente realmente, dentro da especialização, dentro dos nossos cursos de especialização, a gente busca estar o mais atualizado possível. E não é só atualizado, né, dentro dos próprios cursos, mas também em eventos, como o evento da Maratona, o evento do Simpós, que falou sobre inteligência artificial esse ano, né, eventos como o Top Inovação, sobre, como, por exemplo, o Global Meeting também, que são eventos que trazem, né, uma complementariedade em relação aos nossos cursos de especialização, cursos de graduação, porque a vida do estudante ele tem que ser sempre ativa e proativa, não é mesmo? Tem mesmo. Tem uma outra forma de energia que a gente pode dizer que tem mercado, capilaridade para ser feito, que é a energia eólica de geração distribuída. Nós temos curso também de engenharia de energia eólica, e é interessante o estudo que muitos prédios podem vir a aplicar energia eólica nos terraços, né? Exato. E aí, por exemplo, dentro disso a gente tem o curso de energias renováveis, né, em que energias renováveis ele vai introduzir o aspecto lá da energia solar, que a gente conversou aqui. Vamos ter a parte da eólica, como o senhor comentou, e temos também a parte de bioenergia. Então, bioenergia, se a gente for analisar, por exemplo, a nossa matriz energética, a matriz elétrica, a gente ainda está engatinhando, né, na parte de bioenergia, por exemplo. Sim. A bioenergia ela é principalmente utilizada hoje no agro, que o agronegócio tem muitos animais e eles podem reciclar o material produzido por eles, né? Exato. Então, a gente tem um território vasto, né, nosso Brasil aqui, em que a gente pode tranquilamente utilizar todas essas energias renováveis de uma forma que pode se avançar muito mais, certo? Sim, o potencial brasileiro para energia eólica offshore é enorme, principalmente no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e no Nordeste brasileiro, que é a área que recebe a maior quantidade de ventos do mundo. Tem também a questão de que o país é vasto e tem campo para construir grandes locais de energia solar, não só geração distribuída, mas geração descentralizada, exatamente, centralizada. E tem também um potencial grande de energia de magma também, que se você for fazer os estudos, é possível fazer produção de energia a partir de inserção de água no manto. Exato. Então a gente vê diversas opções para atuar para incrementar e diversificar mais a nossa matriz elétrica, certo? Eu não posso esquecer também de comentar que o Brasil tem um grande potencial de produção de hidrogênio verde. Exato. O excesso de energia solar e eólica pode ser utilizado para a produção de hidrogênio, que é um combustível cotado para ser combustível do futuro. Inclusive lá no Ceará a gente tem um grande polo de hidrogênio verde. Né? Sim, é um grande polo de estudo e de produção de hidrogênio verde. Exato. Então a gente precisa automaticamente, né, um curso de especialização justamente ele tem esses preceitos, né? Inclusive dentro dessas variações da matriz elétrica a gente poderia citar a questão dos PCHs também, certo? Certo, PCHs, porque principalmente o Brasil é o país que tem mais rios do mundo e às vezes eu tenho ali a fazenda, não consigo ver aerogeradores porque não tem potencial de ar. Não é o suficiente para talvez uma mini indústria que eu tenha junto para a produção de leite, produção de carne, para suprir com energia solar, daí eu acabo construindo uma PCH. Passa o rio, aproveita a energia do rio e já alimenta a própria fábrica. Exato, né? Então, por exemplo, ainda junto com os nossos cursos de especialização e dentro dessa temática que a gente vem conversando, a gente aqui na Uninter trabalha com os projetos de pesquisa também. Né? A gente está com um edital aberto para que vocês possam se inscrever e temos projetos de pesquisa bem destinados para essa questão. Então, para analisar sobre a questão da demanda energética, né? Como que a gente faz, qual seria um planejamento estratégico, né, para ele. A gente sabe que
a gente espera que o futuro ele seja com uma matriz mais diversificada, né? Sim, a matriz diversificada ela consegue cobrir melhor. Em períodos como sem chuva, como estamos tendo agora, é ideal que tenhamos energia eólica sustentando o país, né? Exato, então aí está a importância, né, a gente fazer um curso de especialização, realmente se especializar dentro dessa área de energia, porque a gente tem um mercado de trabalho em expansão e que tem um potencial para crescer muito mais, não é? Tem um potencial para crescer muito mais e as necessidades humanas puxam para isso. Exato, a gente precisa, justamente com base nessa necessidade humana, a gente olhar assim, poxa, de repente tem países que olham muito para a energia nuclear, que olham muito para a energia outras formas, né, de termoelétrica, que são poluentes. A gente vê como é que está o estado do ar, né, quais são regiões, por exemplo, até antigamente, em índices anteriores, dizia que a Índia era o país com pior, a região com pior ar para se respirar. Hoje, por exemplo, já é a Cidade do México. Sim. Então, a gente tem uma situação assim que a gente precisa estar cada vez mais se destacando, né, sobre essa questão das queimadas, sobre o desmatamento, sobre essa questão do olhar da sustentabilidade, não é? Sim. Principalmente que energia e sustentabilidade caminham juntas, né? Sempre vai ter tecnologias novas para a produção de energia que venham suprir a necessidade de petróleo e carvão como base da energia mundial. Exato, né? Aquele hábito pelos combustíveis fósseis que eles precisam, que já está muito enraizado na cultura humana e que a gente precisa começar a trabalhar um pouquinho melhor esses pontos, né? Exato. Aí, junto com isso, falando sobre as tecnologias, a gente tem um curso que é bem recente também, que é Engenharia Avançada e Tecnologias Emergentes. Então, né, como a gente já imagina, poxa, vamos trabalhar na parte de energias renováveis, mas quais são as tecnologias que eu preciso ter na minha mente, ter um certo domínio ou conhecimento para que eu tome, por exemplo, eu consiga desenvolver novas coisas para essas áreas, né? Exatamente. Então, essa é uma especialização bem interessante, no sentido que a gente vai falar ali, por exemplo, sobre Big Data, sobre computação em nuvem, tecnologia 5G. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre tecnologia 5G, a gente já lembra de um outro curso que a gente tem aqui, que é Engenharia de Sistemas Agrícolas, né? Sim, os sistemas agrícolas hoje, eles necessitam do 5G. Eles precisam da conexão para funcionar, porque eles são automáticos, eles funcionam sozinhos. Você não precisa mais estar em cima das máquinas para que a produção alimentícia funcione, né? Exatamente. Então, quando a gente está falando sobre esse curso, a gente tem um outro curso com muito potencial, porque o que vem acontecendo no agronegócio nos últimos anos é um crescimento exponencial do uso da tecnologia no campo, né? Exatamente. Então, junto com isso também, por exemplo, será que a pessoa que trabalha no agronegócio ele vai ter um olhar só para dentro da produção? Então, ele precisa trazer uma conscientização em relação a isso, né? Porque até a gente já fez numa maratona desse ano, falando sobre o perfil do profissional, que o especialista disse para nós, para dentro da porteira e para fora da porteira. Pois ele precisa saber, ter um entendimento também sobre as commodities, por exemplo, saber qual que é a hora de comprar, qual que é a melhor hora de vender. Sim, qual que é a melhor hora de produzir. Entendeu? Às vezes aquele aspecto da multicultura, você é monocultura, multicultura. Então a gente tem esse cenário assim que, poxa, o agro ele tem muito para revolucionar. A gente tem aquele aspecto, né, também da agricultura familiar, tem vários cenários que a gente... Tem o aspecto que o microprodutor agro e o médio também que tem a necessidade de ter as mesmas máquinas que o grande, ou de ter tecnologias mais baratas e mais acessíveis. Exatamente. Então a gente precisa ter um olhar para quando a gente vai desenvolver as tecnologias, por exemplo, tendo aquele subterfúgio do nosso curso de especialização, por exemplo, de que ele seja acessível para aquele que é um pequeno produtor, certo? Certo. Então, aí linkando lá com o começo que a gente trouxe também, mas não deixando de falar sobre tecnologia, a gente tem aquele curso que é acessibilidade e tecnologias de inclusão. Então, é uma área com muito potencial também, quando a gente vai pensar no PCD, certo? Porque ele, para ter um cuidado maior, que a sociedade precisa cuidar mais de todas as pessoas, não só dos PCDs,
a gente tem a questão das tecnologias de inclusão. Exatamente. Né? Então, existem diversos projetos que a gente tem lá na Escola Politécnica também, que aquela bengala com sensoriamento para saber quando tem um obstáculo ou não, desenvolvimento de andadores e tantas outras coisas também que nós, engenheiros, somos responsáveis por desenvolver. Até porque na questão do PCD pode entrar na questão da internet das coisas. Auxílios dos locais internos ou até mesmo de cidades inteligentes para pessoas com PCD. Exato. Então, vejam, telespectadores, que nós falamos de diversos cursos aqui, né, de uma forma contextualizada para que vocês consigam compreender que uma coisa não anda sem a outra. Junto com isso, todos os nossos cursos, eles passam ali, tem um sistema avaliativo, a gente tem um ambiente virtual de aprendizagem muito desenvolvido, com uma biblioteca virtual vasta para ampliar os estudos, porque a gente falou justamente sobre esse cenário, né, de que o estudante ele deve ser proativo, buscar não só o conteúdo que está no roteiro de estudo, mas também nas bibliotecas virtuais. Em relação ao sistema avaliativo, como que ele funciona, professor? O sistema avaliativo ele é dividido em uma prova com consulta. Você vai ter o tempo necessário para fazer o estudo ali, ter o material para desenvolver as questões. E depois tem a prova. A prova ela é sem consulta, ela tem uma periodicidade de 1 hora, você pode fazer quando quiser, mas você tem que ter a noção de que você está sendo visualizado, né? Você vai ter o acesso da câmera permitido pelo sistema, o acesso do microfone, e você tem que estar com o conteúdo já estudado para poder desenvolver a prova. Exato, né? E aí, com isso, por exemplo, como é que ele faz para ficar preparado além do próprio estudo? Ele tem algum ambiente para tirar dúvida? Como é que funciona? Ele tem um ambiente da tutoria, que ele pode tirar dúvidas da disciplina, dúvidas até mesmo dos livros, eu quero um artigo a mais sobre tal questão. Daí o professor tutor pode repassar um artigo para a pessoa. Bom, então vejam, telespectadores, que a gente tem um sistema pronto para atender vocês, pronto para atender a demanda de mercado. E aquela coisa, justamente para aumentar a sua empregabilidade, isso é muito importante. O mercado dá muito valor para aqueles que seguem estudando, para aqueles que estão atualizados com as necessidades do momento, com as necessidades humanas, com o olhar da sustentabilidade, com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, agradeço então o comparecimento do professor Paulo mais uma vez. Muito obrigado a todos que assistiram aqui hoje. Obrigado. Agradeço a presença de vocês por ter acompanhado o nosso programa e nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigado.